Oi, Guilmar, hoje a nossa conversa será sobre proposta pedagógica. Pois é, mas para falar de proposta pedagógica, nós temos que falar um pouco desta relação proposta pedagógica, currículo, base, que é uma coisa mais longa, né? É isso. Porque, veja só, professor, quando a Base Nacional chega na escola, ela chega trazendo todo um trabalho que foi feito no âmbito nacional, né? Com a coordenação do Ministério, etc., e que depois foi assumido pela Secretaria Estadual ou pela Secretaria Municipal, com todas as equipes que funcionaram para que elaborassem os currículos. Isso. Em geral, um currículo para todo o Estado, que depois vai ser adaptado também pelos municípios, etc. E daí ela chega na escola e está na hora da gente ver, então, como ela afeta a proposta pedagógica. Isso. A proposta pedagógica, ela vai trazer a base para o chão da escola, que vai dizer, a base vai dizer o que ensinar, quando ensinar, mas muito relativamente, porque você tem que adaptar esta proposta às condições da escola. É isso. Na proposta pedagógica é necessário definir o que ensinar, não é? Como ensinar, não é? Quando ensinar o quê e também como avaliar. Quer dizer, é o jogo inteiro. Todas essas definições têm que ser feitas na escola e a partir das definições do currículo, que, por sua vez, como disse bem a professora Guilmar, foi inspirado na Base Nacional Curricular. A proposta pedagógica tem exatamente que definir o que ensinar. É óbvio que o que ensinar na perspectiva de que os alunos desenvolvam determinadas competências e habilidades, essas sim definidas no currículo e, por sua vez, definidas na base. É óbvio que, embora a base e o currículo organizem esses conteúdos, essas competências e habilidades de uma determinada forma, o desafio na proposta pedagógica é organizá-las em unidades temáticas, em projetos. Isso depende muito da opção da escola, da história da escola, das condições da escola, de maneira que o aluno tenha direito de desenvolver todas as competências. Veja só, a proposta pedagógica, ela tem que estar posta numa perspectiva que a base está abrindo para o currículo nacional, em termos nacionais, em termos estaduais e municipais. Qual é esta? É uma pedagogia ativa, é uma pedagogia que tem que ter o protagonismo do aluno, é uma pedagogia que vai desenvolver a capacidade do aluno ser autor, um pouco mais autor do seu trabalho, da sua produção. Portanto, a base vai entrar numa postura metodológica que já vem inspirada na Base Nacional Comum. O que a proposta pedagógica vai fazer? Ela vai definir todas as estratégias, a maneira como a escola vai organizar os seus recursos, o modo como o grupo, a equipe escolar vai interagir e como ela vai interagir também com os seus alunos. Portanto, a proposta pedagógica ela vai entrar no coração da escola para reorganizar, se for necessário, no sentido de aplicar um currículo, aplicar um conteúdo que tenha por objetivo final as habilidades e depois as competências gerais que a Base Nacional Comum está propondo. De certa maneira, a gente já falou de dois aspectos da proposta, né, professora? O que ensinar e como ensinar. E acho que numa perspectiva bastante interessante. Embora a base não defina a metodologia, ela dá os parâmetros gerais, sim, na medida em que as 10 competências gerais trazem implícitas um modelo de aluno que se quer formar e ali estão previstas a curiosidade, o protagonismo, o desenvolvimento de certas habilidades socioemocionais, valores, conteúdos e conceitos, enfim. Eu gosto de chamar isto de pedagogias ativas. Existe um campo enorme de alternativas dentro da pedagogia, existe muita flexibilidade quanto às estratégias didáticas que você vai adotar, né? Quanto às formas de dirigir a sala de aula, quanto o modo como vai se organizar o conteúdo, interdisciplinaridade ou não, projetos ou não, mas sempre pensando que a postura metodológica da base, a perspectiva metodológica, o paradigma que a base está introduzindo é um paradigma das pedagogias ativas, da participação do aluno, como você disse, a curiosidade, a autonomia, a autoria, ter um propósito, saber fazer o seu projeto de vida, enfim,
todas as coisas que, de alguma maneira, estão imbricadas dentro das 10 competências gerais, que é o ponto de partida da base. Acho que um outro aspecto é exatamente o desafio da proposta pedagógica é definir o quando, né? Equacionar. Quer dizer, nós temos o ano letivo pode ser organizado de diferentes maneiras, dependendo do sistema, dependendo da escola, e óbvio, é necessário na proposta pedagógica equacionar como é que estes conteúdos, estas unidades temáticas, ou seja o que for, vão ser alocados ao longo deste período letivo. Seja a organização semestral, seja a organização anual, e de uma maneira compatível com ou a estrutura da escola e compatível especialmente, né, professora, com a aprendizagem dos alunos. Com certeza, porque, veja só, a base supõe uma progressão das aprendizagens. Mas, obviamente, esta progressão que está implícita dentro da base não é universal. Não. Cada escola pode querer ter uma progressão um pouco diferente. É claro que não dá para se inverter totalmente, mas há uma grande flexibilidade, inclusive, neste modo do quando, não é? Este quando na base pode ser de um jeito e a escola pode querer fazer, não, isso eu faço primeiro, depois eu faço aquilo. Então, há uma flexibilidade também no quando e isto permite à escola adaptar as suas condições de funcionamento. Porque o Brasil é muito grande, as escolas são muito diferentes e as demandas da comunidade também são muito diferentes. Porque no final das contas, como bem disse a Guiomar, a base define uma sequência nas competências e habilidades, não é? E no caso da escola é necessário colocar isso numa escala de tempo. Como é que eu faço isso? E não necessariamente na mesma ordem, não necessariamente da maneira como a base coloca, mas exatamente a serviço de desenvolver as aprendizagens dos alunos. Bom, tem um último aspecto aí nestes dos quatro que nós dissemos, que é a questão da avaliação da aprendizagem. Que é fundamental. Isso é fundamental, não é? É fundamental. Acho que é necessário que a escola defina exatamente como vai avaliar, as estratégias de avaliação, na perspectiva de, por um lado, acompanhar as aprendizagens dos alunos. Um retorno fundamental para os professores para que as práticas pedagógicas, as estratégias, possam ser alteradas quando necessário, né, Guiomar? Ajustadas. Quer dizer, acho que a gente podia ter uma conclusão geral disto, que é a seguinte, quer dizer, quando a Base Nacional chegar na sua escola, ela não vai estar prontinha, o currículo não vai estar prontinho. Você tem um trabalho, que é a proposta pedagógica, que aí sim a escola vai ter que pôr a sua cara e dar a sua identidade, digamos assim, para esse currículo por meio da proposta pedagógica. A única coisa que é fundamental nessa conclusão é: existe um enfoque metodológico importante. A avaliação não pode ser também de um aluno passivo. Exato. A avaliação tem que ser para ver se o aluno realmente está desenvolvendo autonomia, se a escola está utilizando o potencial de curiosidade do aluno, porque isto está nas 10 competências gerais. É isso mesmo.